Agora encontrei a fórmula mágica. Salve, rapaziada! Paulo Guri na área, beleza, beleza, beleza. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas para que não haja mais mal entendido no nitrato de prata. Toca a vinheta! É isso mesmo, pessoal. Dentro desse segmento da metalização, existe tantos mitos e verdades que você fica até imaginando coisas. E a grande verdade é que quanto mais misterioso o negócio, que quanto mais diferente, mais eu atraio você para os cursos. Pessoal, a grande verdade é essa. Cada vez que se cria algo novo, você fica curioso e mais pessoas te atraem para o próprio negócio. E muitas das vezes, sem saber o que está falando. Então aqui, no Grupo Iniciantes da Metalização, você sempre vai ser preparado, primeiro, para transformar isso num negócio de verdade, com resultado, com grana no bolso. E não simplesmente ficar fazendo vídeos, pegando peças e gravando para você, e sim transformar isso no negócio. Agora, em segundo plano, nós realmente vamos preparar você para que você seja um profissional de verdade. Essa é a grande diferença do Grupo Iniciantes da Metalização. Inclusive, diretor, eu acho que nós deveríamos mudar esse nome, Iniciantes da Metalização, para algum outro nome, porque aqui, na verdade, de iniciante a gente não tem nada. A gente realmente profissionaliza todas as pessoas que passam aqui pela escola. Então, pessoal, nesse vídeo aqui, nós vamos esclarecer para você, de uma vez por todas, o que é a pureza do nitrato de prata. Tem muita gente por aí, pessoal, que fica falando assim: não, eu utilizo nitrato de prata 100%, eu utilizo, a minha prata é pura, por isso que minha metalização tem diferencial. Não deixe se enganar, pessoal. Essa pessoa, na verdade, não é que ela está mentindo, não. Ela simplesmente está equivocada. Por que ela está equivocada? Porque ela acaba indo pelo que os outros falam. E na verdade verdadeira, para nós nos tornarmos um profissional de verdade, nós temos que ter base, nós temos que estudar, nós temos que saber o que está falando. Então vamos lá, vamos esclarecer o que significa a pureza da prata. Primeiro caso, você precisa entender o seguinte, que existe dois tipos de medidas no nitrato de prata: a concentração e a pureza. Então, às vezes, a pessoa pega um laudo e fala assim: não, essa prata aqui vem com um laudo, é 99% de prata pura. Pessoal, cuidado, porque isso não é verdade, a pessoa está equivocada. Aí fala assim: não, a minha prata não é essas de mercado, 63% e tudo mais. Pessoal, cuidado que a coisa não é como estão falando que é. Então primeiro vamos esclarecer o seguinte: o que é pureza e o que é concentração de prata, beleza? Pessoal, o nitrato de prata, ele é extraído da prata que vem da natureza. Você pode encontrar na natureza prata misturada com alguns outros componentes, como por exemplo cobre, níquel, latão, alguns outros componentes que estão presentes ali naquele material, certo? Então quando você fala que você tem um laudo com uma prata 99%, você não está falando desta concentração aqui. Você está falando o seguinte, que o seu nitrato de prata, ele foi fabricado de uma origem metálica 99%, ou seja, a famosa prata 1000. Porque a prata nós encontramos ela em qualquer lugar. Você pode encontrar até em componentes eletrônicos. Só que muitas das vezes aquela prata, ela não é, aquele material sólido, ele não é 100% puro, ou 99%, que 100% não existe, certo? Então quando você extrai ele daquele material de origem, você fala que você tem uma pureza de 99%, e não que a sua prata é 99%. Porque, pessoal, todo e qualquer nitrato de prata, veja bem, eu estou falando agora de nitrato de prata,
todo e qualquer nitrato de prata que se preze no mercado para ser considerado nitrato de prata, ele tem uma concentração de 63%. Guri, como assim, Guri? Mas ela não é feito da prata limpa, da prata milk, igual você falou, que tem uma concentração de 99%? Então, essa é a grande confusão. As pessoas estão confundindo o grau de pureza do material de origem com o nitrato de prata, gente. O nitrato de prata, se qualquer um aqui da área da metalização me trouxer um nitrato de prata 99%, ele já não é mais nitrato de prata. Por quê? Para ser considerado nitrato de prata, ele tem que ter alguns componentes aqui, senão não era sal, era prata pura. Então hoje não tem condição, quimicamente falando, não existe uma concentração maior do que 63%. A pureza, sim, você pode ter um material de origem mais puro e você ter uma concentração de prata mais pura. Só que, mesmo que você pegue uma prata reciclada, por exemplo, como de componentes eletrônicos, você pode extrair essa prata, purificar ela e depois retirar o nitrato. Mas esta concentração aqui de 63% não é a concentração da prata, e sim a fórmula da prata. Guri, você está inventando isso para poder ser diferente. Então vamos lá. Eu vou pegar um artigo químico e vou ler para você, que agora talvez você esclareça, tá? Então vamos lá. Como se obtém 99% ou mais de prata pura? A prata impura, por exemplo, de sucata ou liga, é dissolvida com ácido nítrico formando nitrato de prata. Tá, pessoal? A fórmula do nitrato de prata é AgNO3. Essa é a fórmula do nitrato de prata. Depois ela precipita com cobre metálico ou por eletrólise. Isso remove o cobre, o zinco, o chumbo e outras impurezas. Ou seja, você pode pegar uma prata reciclada que só o fato de você colocar ela no ácido nítrico para transformar em nitrato de prata, ela já é purificada. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, uma coisa é você utilizar uma prata para fazer uma joia. Aí você pode falar, essa prata é 100% pura. Agora, a partir do momento que você faz o nitrato de prata, você já purifica ela. Pegar qualquer prata que eu quiser. Pode ser aqui, por exemplo, olha só, existem alguns tipos de prata que você precisa conhecer. Por exemplo, ó, a prata 925. Ela é utilizada como joia reciclada. Vai ter cerca de 92% de prata pura. Você está entendendo? Então eu só posso considerar prata pura se eu for utilizar ela pura e não como nitrato de prata. Entende? Mas vamos lá. Prata refinada de moedas ou eletrólise pode atingir 99%. Então, pessoal, é o processo que eu faço na prata pura para purificar ela. Mas o nitrato de prata não é assim que funciona. Então não posso utilizar, ou eu não posso, entre aspas, te enganar falando o quê? Não, eu tenho nitrato de prata 99%, por isso que a minha metalização é melhor. Não, pô. Nitrato de prata não existe 99% de concentração. Senão não é nitrato de prata, é prata pura. Mas vamos continuar, ó. Para fazer o nitrato de prata de alta qualidade, o ideal é usar pelo menos 99% de pureza, ou seja, a prata 999. Então, como é que eu faço para ter uma prata, para fazer o nitrato de prata com uma pureza de 99? Eu pego qualquer tipo de prata, purifico ela através do processo de ácido nítrico ou por eletrólise, purifico ela, aí sim eu consigo obter o nitrato de prata. Então, por exemplo, apesar dessa prata estar escrito aqui na embalagem 63%, isso aqui, pessoal, não é a pureza, é a fórmula do nitrato de prata. Vocês estão entendendo? Mas vamos lá, vamos continuar para vocês acharem que eu estou inventando. Explicação técnica. O nitrato de prata pura, AgNO3, tem uma composição química fixa. E somente 63% dela é prata metálica. Vocês estão entendendo, pessoal? O nitrato de prata
Qualquer nitrato de prata do mercado, quando você transforma a prata em nitrato, ela tem uma composição química básica. Por quê? Não é prata mais, ela agora passou a ser nitrato de prata. E o artigo aqui é bem claro, ó, o nitrato de prata puro, ou seja, com a pureza de 99%, que nem estou falando para você, tem uma composição química fixa. E somente 63,5% dele, ou seja, do nitrato de prata, é prata metálica. Então, pessoal, esse 63% que vem na embalagem não é a pureza da prata, e sim a fórmula do nitrato de prata. Qualquer nitrato de prata, ele é 63% de concentração. Se não for assim, não é nitrato de prata puro. Não existe, não caia na pegadinha, não caia falando que você tem uma prata 99%. 99% é pureza. E nós não estamos utilizando aqui o metal composto. Nós estamos fabricando ele como nitrato de prata para utilizar na metalização. Então, pessoal, qualquer nitrato de prata que se preze, ele já é puro 100%. Aí tem gente que fala assim, ah, não serve um nitrato de prata PA. PA é pureza, gente, é o grau farmacêutico. Então as pessoas não sabem o que estão falando e ficam falando bobeira, passando vergonha. Mas vamos continuar, ó. Mesmo que você tenha uma solução ultra concentrada de nitrato de prata, a proporção da prata na fórmula não muda. Por quê? A composição AgNO3 e não existe o nitrato. Olha só, presta atenção, vou chegar perto de você agora. O composto AgNO3, que é a fórmula do nitrato de prata, não existe o nitrato de prata 99% prata. Por quê? Isso quebraria a proporção da molécula. O restante, 36,5% da massa, é formado pelos íons de prata. Ou seja, 63% desse material aqui é prata metálica, mas 36% são os íons. Senão, pessoal, jamais você conseguiria fazer metalização se a sua prata fosse 99%. Porque você precisa dos íons de prata para retransformar isso aqui em prata de novo. Entendeu onde eu quero chegar? Mas vamos mais a fundo? Então, um nitrato de prata 99% não existe, pois seria quimicamente impossível. Para que 99% da massa fosse prata, os nitratos NO3 teriam que desaparecer da fórmula. E então não seria mais nitrato de prata, e sim prata metálica. Então não caia na pegadinha. Quando o cara fala para você, não, a minha prata é 99%, ele está mentindo para você ou ele está enganado. Porque não existe nitrato de prata. A fórmula base para você considerar o nitrato de prata, ele tem que ter 63%, porque 36% é íons de prata. Senão jamais seria nitrato de prata. Beleza, pessoal? Tendo isto colocado, agora você já sabe. Qualquer tipo de nitrato de prata do mercado, primeiro, ele tem que ser purificado, até porque eu não posso ter nitrato de cobre aqui, eu não posso ter nitrato de alumínio aqui, certo? Não tem como se transformar em nitrato se eu não purificar. Então, quem fala assim, ah não, mas a prata do fulano é reciclada, a prata do ciclano é reciclada, não importa, porque o processo de fabricação do nitrato de prata automaticamente purifica ele. Então você pode extrair a prata de qualquer lugar. Você não caia mais nessa informação. Venha para melhor, venha para o Iniciantes da Metalização, que aqui você vai aprender a ser um profissional de verdade. Porque quando você domina a fórmula, quando você domina a técnica, quando você domina o processo, você não cai em nenhum tipo de pegadinha, ilusões, fórmulas milagrosas e você passa a entender o processo e dominar o processo. Pessoal, eu tenho 8 anos, estou indo quase para 9 anos nesse segmento e desde o início eu bato na tecla que o processo é o mais importante. O processo é o mais importante. Não se iluda, mesmo que existisse um nitrato de prata que você já descobriu que não seria o diferencial para que você tenha uma metalização de forma profissional. Então,
Vamos ficar ligado? Vamos ficar esperto? Agora, se você entendeu o que nós queremos te passar e você quiser fazer parte de uma das maiores equipes do planeta nesse segmento, que é o Grupo Iniciantes da Metalização, hoje com mais de 16 mil alunos espalhados pelo mundo, vem aqui, eu vou deixar aqui na descrição o nosso site, www.iniciantesdametalização.com, e venha fazer parte dessa equipe. Temos treinamentos de várias áreas, não só na metalização, como na pintura, na preparação, na química, nos segmentos diversos que tem o ramo da metalização. Nós temos cada um curso aí para especializar você. Mas saiba que aqui você vai dominar realmente como funcionam as coisas. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Um forte abraço.